Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Hoje a nossa aula é sobre a Baixa Idade Média. A aula passada a gente falou sobre um aspecto muito importante da Idade Média, que foi o feudalismo, que foi o sistema que ficou que é um sistema social, econômico, político que ficou durante toda a Idade Média na Europa. O feudalismo, né, como eu disse, é um sistema, era autossustentável, os feudos eram autossustentáveis, ou seja, eles plantavam, eles colhiam ali, eles não precisavam ter contato com outros feudos para comércio, para nada disso, eles eram autossustentáveis, só que esse sistema começou a ficar saturado. E quando esse sistema começou a ficar saturado, é quando começa a ser marcado o final da Idade Média. Por isso a gente vai falar que é a Baixa Idade Média, porque a Idade Média já passou pela sua fase mais importante, agora não que isso não seja importante, né? A Baixa Idade Média ela foi marcada pelas cruzadas. Nessa foto aí, como a gente pode ver, que eu coloquei aqui de imagem inicial, são guerreiros vestidos de branco né, nessa vestimenta deles tem uma cruz vermelha. As cruzadas ficaram conhecidas por causa desse símbolo da cruz vermelha que os guerreiros levavam com eles. Essa imagem é uma representação. As cruzadas, elas ficaram conhecidas como a Guerra Santa. Foram várias cruzadas, as cruzadas são chamadas de cruzadas no plural, porque foram várias batalhas, não foi uma guerra, só uma batalha só, foram várias. Durou vários anos. A gente não vai falar sobre todas as batalhas que ocorreram, foram muitas, a gente vai falar das mais importantes, mas ficou conhecido como Guerra Santa porque foi com intenção religiosa que as cruzadas aconteceram. No Oriente Médio, onde está localizada a cidade de Jerusalém, essa cidade estava dominada pelos muçulmanos e os muçulmanos não queriam que os católicos, que os cristãos tivessem acesso a Jerusalém, porque é a terra santa tanto dos muçulmanos, dos tanto dos cristãos. Só que como essa cidade fica localizada no Oriente Médio, como a gente falou umas aulas passadas sobre o surgimento do islamismo, da religião muçulmana, os muçulmanos não queriam deixar os cristãos ter acesso a Jerusalém. Os cristãos que saíam da Europa, principalmente, queriam sim ter acesso a Jerusalém, então eles começaram a batalhar para ter esse direito. Foi um movimento da nobreza feudal, principalmente, né, a nobreza feudal, o clero feudal, em direção às terras muçulmanas, em direção a Jerusalém. Quando eles saíam da Europa para ir para Jerusalém, eles tinham um longo caminho, eles pegavam até alguns pedaços de mar para atravessar, e com isso eles começaram a ter um comércio. Eles levavam alguns produtos que eram da Europa, comercializava com os produtos com os comerciantes do Oriente Médio e vice-versa. Os comerciantes do Oriente Médio também comercializavam produtos com os europeus. Então, a prática do comércio é desde essa época, desde a Idade Média. Com essa prática do comércio, surgiu uma nova classe na sociedade, que foi a classe da burguesia. A burguesia era a classe dos comerciantes. Os comerciantes, eles tinham essa classe chamada de burguesia. Então, nesse período que estava saturando os feudos, havia o clero, a nobreza, os camponeses ou servos e a burguesia agora, que era a classe dos comerciantes. Com
com todas essas mudanças, com as cruzadas, com a decadência do feudalismo, com o surgimento do comércio, a estrutura de poder na Europa mudou. E é disso que a gente vai falar na próxima aula. Porque o poder que antes eram dos senhores feudais, que antes era dividido, não era centralizado, agora vai mudar, vai virar um poder centralizado. Os lugares, os países, né, vão ser formados, vão se tornar as monarquias nacionais ou os estados nacionais. Mas esse é assunto da próxima aula. E com as práticas comerciais começaram a ter a circulação de moedas, coisa que ainda não havia, porque eles apenas trocavam um produto pelo outro. Agora não, agora eles podiam ou comprar ou vender, diferentemente, né, de só trocar o produto. Como eu disse para vocês, houveram várias cruzadas. A gente não vai falar de todas, a gente vai falar das principais. A primeira ficou bem conhecida, foi chamada de Cruzada dos Mendigos ou Cruzada Popular. Por que leva esse nome? Porque foi quando a população, sem nenhum armamento próprio, foi em direção à batalha, foi para a batalha. Eles não tinham, como eu disse, nenhum armamento, eles não eram os guerreiros, era a população, eram as pessoas pobres que foram para a batalha. Então, literalmente, eles foram com paus e pedras em direção a Jerusalém. É óbvio que eles não ganharam, né? As pessoas da Europa, que eu falo, eles foram em direção a Jerusalém. Então, nesse caso, obviamente, eles não ganharam, teve a perda do lado cristão. A população foi para a luta sem recursos e, como eu disse para vocês, era por motivos religiosos e econômicos, porque além do motivo religioso, vai surgir aí a prática do comércio, então eles vão ver mais um motivo para querer avançar pelas terras. Então essa primeira cruzada, a Cruzada Popular, foi quando a população foi para a luta sem recursos e é lógico que eles perderam. A outra cruzada que a gente vai falar vai ser a Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada ocorreu entre os anos de 1189 e 1192. Essa cruzada foi denominada de Cruzada dos Reis, porque quem participou foram os reis, não foi mais a população. Foram os principais reis que conduziram essa cruzada, foi o rei da Inglaterra, o rei da França e o rei da Alemanha. Eles queriam consolidar a supremacia europeia durante a Idade Média, além de querer reconquistar Jerusalém. Ou seja, a Terceira Cruzada ela foi com intuito, sim, religioso, de ter acesso a Jerusalém, mas também, já que foi conduzida pelos reis, eles viram aí uma oportunidade de mostrar o quão forte eles eram. A Quarta Cruzada ocorreu entre os anos de 1202 e 1204. Essa Quarta Cruzada ela foi conduzida pelo Papa Inocêncio III. Eles não conseguiram ir para frente nessa cruzada porque eles já não tinham mais dinheiro para o transporte, eles não tinham mais dinheiro para a passagem dos barcos, por exemplo. Dinheiro que eu falo podia ser ou mercadoria ou moedas, né? Eles não tinham o valor para pagar para a população ir para a batalha. População, os cavaleiros. Então, como eles já não tinham mais esse dinheiro, o Duque Henrico Dandolo deu a opção de mudança de foco da cruzada. Ou seja, a cruzada que tinha o foco de reconquistar o direito de acesso a Jerusalém, eles mudaram o foco e queriam tomar Zara, que era um território da Croácia, um país europeu também. Então, as cruzadas acabou que eles não conseguiram o direito de acesso a Jerusalém. Eles continuaram sem poder acessar lá. Os muçulmanos venceram as cruzadas
e no final eles mudaram de foco e se tornou uma outra batalha, agora com o intuito de conquista de território. Com as cruzadas, como eu falei para vocês, eles saíam da Europa, iam para o Oriente Médio, iam para Jerusalém, e eles tiveram contato com o comércio do Oriente Médio. Então, as cruzadas trouxe o contato com o comércio oriental do Oriente Médio. Isso foi um avanço, isso trouxe um renascimento comercial e urbano para eles, porque além deles agora terem contato com o comércio, eles saíram das terras rurais e foram para o perímetro urbano. Porque quando no feudalismo, os feudos eles eram bem isolados um do outro, eles não tinham contato um com o outro. Só que agora com o comércio, onde ficava situado o comércio, que não era mais dentro dos feudos, eram fora, eram em áreas distantes dos feudos, onde ficava o comércio ficou conhecido como burgo, que era como se fosse uma cidade. O burgo eram as cidades. Então, o comércio era ali a parte centralizada e a população que queria ter acesso a esse comércio precisava se direcionar para a parte central, que era onde tinha o comércio, tá? Só que esses burgos, eles viviam sujeitos à intervenção, porque é lógico que quem mandava nos feudos, os senhores feudais, eles não queriam que a população saísse dos feudos para ir ter acesso ao comércio e começar a viver nas áreas urbanas. Então, eles taxavam esses burgos, principalmente com pedágios, principalmente com impostos também. Então, eles tiveram alguns benefícios, os burgueses, a burguesia, né? As cartas de franquia, por exemplo, foi uma maneira que eles conseguiram conquistar um pouco de alívio. Eles pagavam ou menos impostos ou não pagavam pedágio. Essa carta de franquia foi um modo de reivindicar esses direitos. E as comunas eram burgos que já tinham conquistado dependência. As comunas eram burgos que não tinham taxação de impostos, nem de pedágios, nem de qualquer outra coisa que a nobreza queria impor sobre eles. No norte da Europa, houve o surgimento da Liga Hanseática, que foi uma aliança entre os países do norte da Europa e do Mar Báltico, que mais tarde viria a se formar um país centralizado na Alemanha. Só que isso daí a gente vai falar na próxima aula, mas durante esse período surgiu a Liga Hanseática, que mais tarde viria a ser uma monarquia nacional, a aliança entre vários lugares, que mais tarde viria a ser um estado nacional. Nos burgos, como eles tinham essa taxação de impostos, de pedágios, eles começaram, os comerciantes, os artesãos, né, quem eram os burgueses, eles criaram as corporações de artesão, que eram grupos que eles podiam se unir e reivindicar esses direitos. E, como eu disse anteriormente, nessa época, com o comércio, começou a circulação monetária, começou a circulação de moedas. Não era mais troca de produtos, começou a ser compra e venda de produtos. A Igreja Católica na época era muito autoritária. A igreja era muito autoritária e quem discordava dos seus princípios, da sua tradição, das suas regras, eram considerados hereges. Hereges eram quem era contra as falas da igreja, quem não acreditava. E dentro da Igreja Católica havia dois grupos, os valdenses,
né, haviam os valdenses e os cátaros. Os valdenses diziam que o poder religioso nasce apenas da virtude do cristão, ou seja, que o poder, que a religião só dependia da personalidade da pessoa, se ela era capaz de ter uma religião e seguir essa religião. Os cátaros, eles acreditavam que eram os verdadeiros seguidores de Deus. Eles acreditavam que as pessoas eram escolhidas por Deus e não que dependiam apenas delas para ter a religião. Esse daí foi um pedacinho da Baixa Idade Média, que teve como principal foco as cruzadas. Na próxima aula, a gente vai falar da formação das monarquias nacionais, que é a formação dos estados nacionais, que é a formação dos países. A gente vai falar da peste negra, da Guerra dos 100 Anos e, por fim, o fim da Idade Média. O fim da Idade Média, ela vem ocorrendo, né, desde as cruzadas, principalmente, desde a decadência do feudalismo. Ela vem ocorrendo desde essa época, mas esses 3 pontos aqui, a formação das monarquias nacionais, a peste negra e a Guerra dos 100 Anos, vão ser essenciais para o final da Idade Média. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem falar comigo, podem mandar mensagem, podem procurar os monitores também. Tem uma lista de exercício no Drive, tem o texto em PDF dessa matéria no Drive e tem também os slides que eu passei aqui na aula. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e não deixem de tirar dúvidas. Como é que sai?